104 dias do meu desafio de 365 dias. Correndo 10 quilômetros todos os dias e acordando às 4 da manhã. Às vezes tem um pessoal que corre junto comigo, então de vez em quando aparece uma galera lá do começo dos vídeos e quem está firme mesmo comigo é mais o José. O José correu hoje também correu o Everton, então às vezes eles correm comigo. Ó, o cara já tá correndo lá, ó. Fala, rapaziada, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha os jovens, né? Bora. Jovens não, né? Pace ele vai fazer com 35 minutos? 4,5 hoje. Vai, 45 minutos? 45. Em cima da maca. E você? Eu vou fazer com 5. Com 5? 5,5. Tá bom. Beleza, rapaziada, tamo junto e bora pra cima. Mas a maioria dos dias estou indo eu e Deus, né? Porque eu estou preferindo ficar um pouco mais sozinho agora nessas corridas, porque eu gosto de ler um pouquinho de manhã, assistir algum vídeo, alguma coisa assim, para mim estar refletindo, pensando sobre isso. Então eu consigo absorver muito mais, consigo pensar muito mais quando eu estou sozinho, né? Só eu e Deus, na verdade. Sozinho a gente nunca fica, né? Então, nesses dias estou pensando bastante, estou me isolando muito. E hoje mesmo eu conversei sobre alguns assuntos com o José e com o Everton e eu vou compartilhar aqui para vocês. Mas antes de mais nada, deixa o joinha e se inscreve no canal. Então assiste o vídeo até o final para você entender exatamente o que eu estou querendo passar com esse vídeo. Ontem eu estava correndo pela Graciosa, lá na subida, passou um carro por mim e eu pensei assim, o que que essa pessoa pensou em ver uma pessoa que está correndo às 5 e pouco da manhã, escuro ainda, subindo uma subidona ali. O que ele pensou? Ele pensou, nossa, esse cara né, tantã? Ou ele pensou, nossa, coitado desse cara que subiu essa subida, ou o cara é esforçado. Então várias coisas pode ter passado na cabeça dele, né? Ou também, igual esses dias, esse tempo atrás, eu estava fazendo uma flexão, estava correndo, daí eu parei para fazer uma flexão, e passou um carro, um cara gritou, era 6 e pouco da manhã, o cara gritou assim, vai trabalhar, seu vagabundo! Então, cada um, né, tem um pensamento, né, pessoal? E ele indo lá trabalhar, né, CLT, com certeza. E daí criticando uma pessoa que está cuidando do corpo ali, né, fazendo exercícios. E a gente vai ser julgado a todo momento. Todo momento que você sai na rua, em casa, na rua, na escola, no trabalho. Aonde a gente estiver, onde tem mais pessoas, a gente está sendo observado e julgado, né? A maioria das pessoas preferem julgar as outras. E quando eu estava correndo ali, eu comecei a pensar em algumas coisas e eu lembrei daquele vídeo sobre o balão, que tem numa sala, né, um teste, tem ali aproximadamente umas 15 pessoas, de 15 a 20 pessoas, eles entregam um balão e um palito para cada pessoa, e quando eles entregam esse balão e esse palito, eles falam que eles têm ali 1 minuto, vamos supor, e quem ficar com o balão cheio vai ganhar R$1.000. A partir do momento que ele fala valendo, um começa a estourar o balão do outro, e quando sobra um balão, ele para lá o tempo e fala, parou. Aí vem aqui, daí o rapaz que ficou com o balão cheio vai até a frente, ele paga ali os R$1.000 pro piazão que ficou com o balão cheio, e tira do outro bolso mais R$9.000, né, tipo um valor ali, e fala que se todo mundo tivesse ficado quietinho, cada um cuidando do seu balão, todo mundo tinha ganho os R$1.000, né? Ao invés de um só ganhar, ou nenhum, né, que tinha esse risco também, mas na hora que sobrou um ele já falou para parar, e daí ele acabou presenteando um ali com R$1.000. Então, como que a gente leva isso para a nossa vida? A gente tem que cuidar do nosso balão, o balão da nossa vida. A gente tem que parar de falar sobre pessoas e cuidar da vida dos outros. Se a gente fizer isso, a gente só tem a ganhar. É o que eu estou procurando fazer agora nesse momento. Eu estou ficando mais sozinho, estou correndo um pouco mais sozinho, né? Eu e Deus. E venho pensando bastante, refletindo bastante sobre as coisas. E estou ficando muito menos do que eu ficava no WhatsApp. Não estou postando mais status em WhatsApp. O Instagram também parei de ficar postando agora todos os dias. Parei de ficar olhando Instagram e TikTok eu já nem olhava. Instagram eu olhava meus negócios ali, postava uma coisinha ou outra. O WhatsApp eu respondia as pessoas, estava sempre disponível, a maioria do tempo sempre estive disponível. Sempre respondi todo mundo, nunca deixava aqueles verdinhos que eu olho no celular da galera. Nunca deixava, porque eu acostumei a responder todo mundo do tempo que eu trabalhava com atendimento online. Então eu tinha pavor daqueles verdinhos que fica ali e atendia todo mundo. Então
eu não posso ficar ali no WhatsApp, senão eu vou responder todo mundo. E eu sempre estava ali online. Então quem me conhece vai perceber agora que o meu visto por último às vezes vai aparecer 4 horas da manhã. E eu vou ver de novo de noite ou à tarde, olha lá. Vai ter dia que eu só vou ver 4 horas da manhã e vou olhar só 4 horas da manhã do dia seguinte. Mas por que isso? Porque eu acabei refletindo e eu percebi que às vezes, se você ficar olhando os status das pessoas ali, você acaba se contaminando, sabe? Tipo, você acaba, querendo ou não, às vezes querendo cuidar da vida do outro. Você acaba vendo ali a vida do outro e isso não faz bem. As pessoas ficam postando status e tem muita coisa que eles postam nos status e você acaba perdendo o seu tempo. Na verdade, o status do WhatsApp é mais ou menos que o Shorts do YouTube. É mais ou menos igual Reels que fala, nem sei os nomes que fala do Instagram, que você fica fazendo assim. Então, assim, aí você perde muito tempo. Segundo os especialistas, tá tendo muito vídeo falando sobre o apodrecimento do cérebro das pessoas. E esses dias eu vi um vídeo sobre o córtex pré-frontal do jovem que vive no celular, que cresceu com o celular. Ele demora muito mais para se formar. E em alguns casos, como a pessoa fica muito tempo de tela, ele acaba nem se formando, ele acaba destruindo esse tal córtex pré-frontal que ele está se formando, ele acaba se desconstruindo. Eu não sei exatamente, né, como funciona isso, mas eu estou só explicando para vocês de uma forma bem básica aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu com 25 anos, que eu completei o meu córtex pré-frontal, que eu comecei a estudar e realmente ter consciência das coisas da minha vida, os jovens de hoje, pode ser que às vezes vai ser com 30 anos, 35, 40, eu não sei. Depende das pessoas. Agora, se caso acabar o córtex pré-frontal, destruir, essa pessoa nunca vai se tornar uma pessoa consciente, saber exatamente o que ela está fazendo da vida dela, achando o verdadeiro sentido da vida, vendo o porquê, né? Comece pelo porquê dos livros. Tem um livro chamado Comece pelo Porquê. A pessoa não vai ter um mapa. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então o que eu quero dizer para vocês? Que eu comecei falando uma coisa e fui para outra, mas no final vai dar tudo certo. Fica no vídeo até o final que vocês vão entender o que eu quero passar para vocês. Então, quando eu estava correndo ali, eu lembrei de um amigo meu que estava correndo um tempo atrás, uns 15 a 20 anos atrás. Eu encontrei esse amigo meu, ele era jogador do Coxa, ele estava treinando no Coxa. E ele estava correndo, treinando lá, eu encostei meu Celtinha um pouco para frente. Na hora que ele foi chegar, passar por mim ali, eu falei: ô Pia, entra aí no carro, eu te levo até lá em casa, tá? E ele continuou correndo, só falou bem rápido para mim: não, Pia, não, eu tô, mas é para isso mesmo, eu tô fazendo o meu físico aqui. E daí eu fui pensando nessas coisas e situações que aconteceu na minha vida. Então eu parei, eu quis ajudar ele, eu fiquei com dó, fiquei com compaixão, eu fiquei se colocando no lugar dele, que ele estava naquele sofrimento de correr ali, e eu quis dar uma carona para ele, mas na verdade ele não estava querendo carona nenhuma. Na verdade era uma escolha dele, porque a vida é feita de escolhas. Então ele escolheu estar correndo ali. E eu queria interromper ali e falar para ele entrar no carro e levar ele até a casa dele. E ele deu essa resposta para mim. Aí aconteceu outra situação onde eu estava saindo com a minha família, isso já faz uns 3 anos atrás, a gente estava indo no McDonald's, e eu passei por um rapaz, o rapaz estava lá do outro lado, na rua do outro lado dessa... Tem uma Jacob Macanhã, daí tem os dois lados ali, ele estava lá do outro lado, e eu passei, ele estava rodando, é um negócio que eles fazem, tipo um malabarismo, ele fica no sinaleiro, fazendo uma apresentaçãozinha ali, ele ganha um dinheirinho do povo, né? E daí a gente passou, ele estava lá rodando aquelas coisinhas lá dele, estava rodando em círculo e rodando o negocinho na mão. Aí a gente foi lá, demorou, não sei, umas 1h30 mais ou menos, e quando a gente voltou, ele estava ali ainda. Daí eu falei assim: amor, eu vou parar o carro ali, tava eu e as crianças no carro, a minha esposa. Eu falei assim: eu vou dar 100 reais pra esse cara aí. Senti, sabe, no coração assim, de dar 100 reais pra ele. Aí voltei, eu com 100 reais na mão, fui se aproximando dele, ele rodando ali ainda, ele me percebeu, e eu escutei, ele falou: para aí, ele continuou rodando, só falou: pare aí. Aí eu parei, falou meio brabo assim já. Aí eu parei e falei: não, é só um dinheiro pra você aqui. Não, fica aí, eu não quero, não sei o que. Aí eu fui pra deixar, eu falei: vou deixar aqui, ó. Na hora que eu fui deixar, ele derrubou lá o negócio.
Quando ele derrubou, ele pegou e falou assim, olha aí, você fez eu errar. Não é pra deixar nada aí, não sei o que. Foi bem ignorante comigo. Aí na hora que eu fui colocar, eu pensei, quer saber de uma coisa? Não vou dar 100 reais, coisa nenhuma. Voltei pro carro e segui um caminho pra casa. Aí no caminho, falando com a minha esposa, nossa, eu me senti tão mal assim, sabe? E ele não queria, cara, entendeu? Tipo, ele não queria. Ele tava lá fazendo o que ele queria fazer, a escolha dele. E eu quis se intrometer lá e queria ajudar a pessoa, só que a pessoa às vezes não queria ser ajudada. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes tem pessoas que não querem ser ajudadas. Às vezes você está parando a tua vida, você está se importando demais com os outros, você está querendo ajudar as pessoas, só que tem muito perigo aí. Porque ou você pode querer estar ajudando às vezes pessoas que nem querem ser ajudadas. Outra, você pode estar ajudando alguém que essa pessoa vive de ajuda e justamente por causa dessas ajudas ela jamais vai sair disso, dessa zona de conforto. Então se você sempre tiver um bonzinho para ajudar, essa pessoa não vai sair dessa vida. Então a zona de conforto ela vai deixar a pessoa ali tranquila porque ela sabe que as pessoas ajudam. Então ela vai viciar, que as pessoas viciam nas coisas, então viciar em ajuda. Tudo ela vai pedir ajuda para os outros. Às vezes a pessoa tem saúde, mas ela acostumou. Ela sabe que se ela chorar ali, contar uma historinha triste, as pessoas ajudam. O brasileiro tem muito isso de ajudar. Então, tem essa parte. E tem também a pessoa que realmente está passando por uma fase difícil, está passando por uma dificuldade, de momento, que a pessoa precisa às vezes de uma ajuda. E você acaba dando suporte para essa pessoa e depois essa pessoa se desenvolve. Lá na frente ela te agradece. Ela até, às vezes tem reciprocidade, acaba te ajudando até mais do que você ajudou ela. Isso pode acontecer, né? Ou não, ou a pessoa pode ficar agradecida com você, falar para você, nunca mais esquecer, ou não, ou esquecer, não importa. Isso não importa, mas assim, o que eu quero passar para vocês com esse vídeo de hoje? Eu quero passar que ao invés de a gente ficar nos status, ficar nesses rios aí, vendo a vida dos outros, a gente ficar procurando problemas dos outros para resolver, ficar se colocando em situações para querer ajudar o outro. É a mesma coisa que você se intrometer em vida de casal, cara, marido e mulher. Às vezes tá tendo uma discussão do marido e mulher, você vai e se intromete. Na hora ali você acaba discutindo com o marido da mulher ali, e cada um vai para sua casa, você também vai para tua casa, você arruma essa confusão. Aí depois o cara quer pegar você, o cara manda alguém pegar você, não vou nem chegar não, né? No que pode acontecer, que é várias coisas. Daí no outro dia, ou passa uma semana, você está andando na rua, os dois estão de mão dada lá. E daí você arrumou confusão. Você queimou tua cara e eles estão lá, juntos. É tipo isso. É tipo você quer se intrometer na vida das pessoas, ajudar os outros, mas para um pouquinho e pense. A gente tem que ajudar. Não estou falando que não é para ajudar, mas assim, será que se você ajudar as pessoas e acabar se prejudicando, Deus vai ficar feliz? Será que isso é o certo? Então assim, 99% das pessoas do Brasil, né? 99%, 97%, não sei, é uma classe média para baixa. Não sei, vamos jogar 95%. E vários lugares do Brasil tem essas pessoas que ficam na rua. E por que eles ficam na rua pedindo? Porque tem as pessoas que ajudam. Então, às vezes para elas tá bom aquilo ali. E daí elas estão sendo ajudadas e tal. Só que quem nunca ajudou alguém com um valor, passou alguns dias, precisou ir no mercado comprar alguma coisa e faltou, ia faltar um valor, tem que estar fazendo conta, vai abastecer, só tem um dinheirinho contado para abastecer ali, às vezes você ajudou com 20 aqui, 10 ali, 15 ali, fechou o mês, você ajudou ali com 100 reais, 200 reais, só que daí chega no dia, você está lá no posto, você vai colocar 20 reais no teu carro de gasolina, porque acabou o dinheiro. Só que se você pensar ali, uma ajuda aqui, uma ali, uma ali, uma lá, em 10 ajudas que você fez, em 10 caronas que você deu, favores, você gasta gasolina, gasta tempo, tudo é dinheiro. Então às vezes você não está podendo fazer isso. E às vezes por dó, que na Bíblia está escrito, não é para você ter dó.
Você ter compaixão, se compadecer com o próximo, você amar o teu próximo, claro. Mas você já parou para pensar, será que eu tenho o direito de sair ajudando as pessoas? Será que eu estou com essa condição de sair ajudando as pessoas? E nesse meio dessas pessoas que você ajudou, vamos supor que você ajudou 10 pessoas. Você fez favor, ou você deu dinheiro, ou você foi buscar a pessoa, foi fazer alguma coisa, sei lá. Será que dessas pessoas aí que você andou vendo aí, será que você não acabou ajudando alguém que nem queria ser ajudado? Será que você não acabou ajudando alguém que está acostumado a ser ajudado e vai ser assim o resto da vida, vai se folgar? Será que você está ajudando as pessoas e no final do mês falta para você pagar a conta de água, de luz, de telefone, de internet, de teu aluguel? Ou para você ir tomar um café, fazer alguma coisa? Será que esses R$200 aí que você ajudou os outros, será que às vezes não faltou alguma coisa na tua casa? Não era um café da tarde ou um final de semana que você podia ter levado teu filho em algum lugar? Sei lá, eu tava pensando sobre isso, sabe? E eu tava com dúvida no vídeo que eu ia fazer hoje aqui, eu não tava sabendo o que falar. Até na hora de sair de casa, eu falei pra minha esposa ali, falei, amor, o que eu falo hoje, cara? Aí eu sentei aqui e fiquei pensando o que eu falo e tal. Falei, cara, eu vou falar sobre o que eu conversei hoje com eles lá. E tem um canal do YouTube chamado Perdeu o Piá. E nesse canal, ele leva um corote, nesse vídeo lá, ele leva um corote, que é uma bebida alcoólica, porque não sabe o que é isso, leva um corote e dá a opção da pessoa, você quer o corote ou que eu interne você num lugar pago, certinho, particular, que eu vou bancar, você vai se recuperar, depois você sair de lá, eu vou te arrumar um emprego e algum lugar para você morar, alguma coisa assim, ele dá um suporte total para a pessoa. E de 10 pessoas, um quis, era mais ou menos isso, tá? Um quis, 9 não quis. Daí ele fez as perguntas para as pessoas, mas por que você não quer? Porque, uns falaram aqui porque ali na rua eles estavam felizes. Não tinha problema, não tinha obrigação, não pagava imposto, não tinha obrigação com as pessoas. Acordava a hora que quer, dormia a hora que quer. Chegava o dia lá, ia lá na caixa lá pegar o Bolsa Família, os benefícios. Tá com algum probleminha, vai lá no CRAS, sei lá, essas coisas que tem do governo. Tá com fome, vai lá numa panificadora, fica lá na frente lá pedindo ajuda, os caras ajudam, no sinaleiro. Deu fome, vai atrás aí pedir para as pessoas dão. E eles não querem sair de lá. E daí toma pinga, vicia no álcool, na droga. E eles não querem sair de lá. Não querem. Então vocês estão entendendo que cada um tem o que merece, cara? Você já entendeu o que eu quis dizer? Que na vida, eu quero dizer agora para traduzir o vídeo, a vida é feita de escolhas. Quando esse meu amigo estava correndo lá, estava difícil, eu também estava correndo ali na Graciosa esses dias, se alguém parasse para me ajudar, eu ia falar, não, é uma escolha que eu fiz. Eu estou correndo ali porque é uma escolha que eu fiz. Para benefício próprio meu. Para minha saúde. Então se eu ler livros, se eu tentar me capacitar, se eu for atrás de conhecimento, se eu estudar, eu vou colher, eu estou plantando. É escolhas que eu fiz. Então eu fiz essas escolhas, tenho meus negócios hoje, e daí as pessoas se vêem no direito de entrar em contato comigo pedindo dinheiro para mim, achando que eu devo fazer as coisas para elas, porque eu tenho. Se eu tenho ou não tenho, se eu tenho ou não tenho, se eu invisto ou não invisto, se eu passo de cuidado ou não, isso só cabe a mim, não cabe aos outros, ninguém tem que se intrometer nisso e não tem que se basear se eu tenho ou não tenho para ficar pedindo dinheiro para mim. Enquanto eu estava estudando, essas pessoas estavam fazendo o que elas estão passando dificuldade agora, entendeu? E essas pessoas de rua, essas pessoas estão passando dificuldade na vida agora. Pessoas de 20, 30, 40, 50 anos. Todo mundo tem 24 horas, não tem? O que você... Agora a pergunta do vídeo é essa aqui. O que você está fazendo com as suas 24 horas? Você está cuidando da sua vida? Está usando esse tempo para você cuidar da sua vida? Ou você está usando... Disparou o alarme aqui. Ou você está usando esse tempo para cuidar da vida do próximo? Para querer ajudar o próximo, ou ficar falando mal do próximo, ficar falando de pessoas? O que você acha? O que você está fazendo? Então, o que vocês acham? Cada um tem o que merece? Ou a vida é injusta? Ou Deus foi injusto com a gente? Se Deus deu livre-arbítrio e deu tudo para... Todo mundo é igual às coisas aí no mundo aí. O dia, a noite, todo mundo tem as 24 horas, não é? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Podemos ser diferentes, né? De corpo, cada um é diferente, beleza.
Mas no fundo, todos somos iguais. Todos somos iguais. Então, se eu não terminei a 8ª série, se eu busquei conhecimento, ler livros, estudar, buscar, pagar o preço e conseguir chegar onde eu cheguei, eu quero saber o porquê que você que está assistindo aí não pode. Então é isso. Sei que não ficou tão organizado, mas espero que faça sentido para você, que você pense bem aí. Se você não está, às vezes, se importando muito com a vida do outro, vivendo muito a vida do outro, perdendo tempo, ajudando as pessoas, sendo que você precisa ser ajudado. Às vezes você não está numa situação muito boa e está saindo ajudar os outros, perdendo tempo, resolvendo o problema dos outros, sendo que você está cheio de problema para resolver. Então, eu hoje estou muito ocupado cuidando da minha vida. Tenho muita coisa para fazer. Então, fique com esse pensamento, reflita sobre isso, volte o vídeo, pensa bem, assiste sozinho, de novo, e dá uma pensada aí no teu dia a dia que você está fazendo. Reflete aí, e eu garanto que se você cuidar mais da sua vida, a sua vida vai melhorar muito. Se você se capacitar, investir em conhecimento, que conhecimento ninguém tira de você, eu garanto que em 1 ano você transforma a sua vida. Tamo junto e até o próximo vídeo, porque cada um tem o que merece. Fui.